A mais longa profecia escrita na Bíblia é de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O povo de Deus, durante longo tempo, serviu ao Senhor após tomar posse da terra de Canaã, mas infelizmente, após longo tempo, eles se perverteram e por isso foram levados cativos para a Babilônia. E lá na corte de Babilônia, Daniel teve uma visão daquilo que aconteceria na terra desde 457 até 1844. Foi uma visão que deixou o profeta doente, preocupado, mas Deus pediu que ele reservasse essa visão porque ela só seria esclarecida nos últimos dias. Daniel fez o relato e a data do início desta visão seria 457, a saída do povo de Babilônia para Jerusalém, a fim de restaurar os muros e a cidade de Jerusalém. No livro de Esdras está registrado. Houve 3 saídas, mas a saída principal foi no ano 457, quando Artaxerxes deu ordens com a possibilidade de se oficializar o Estado de Israel. Então, por isso, essa data é a data mais importante. Se nós tomarmos 457 e acrescentarmos as 2.300 tardes, que são 2.300 anos, nós vamos chegar em 1844. Mas a chave para a gente descobrir realmente na Bíblia as 2.300 tardes de manhãs está em Daniel 9, os versos 24 a 26, onde nós encontramos as 70 semanas que foram dadas para o povo judeu. Quando Deus assumiu a nação de Israel, ele assumiu como se ele fosse o próprio governador da nação. E ele dirigiu esse povo tanto na terra de Israel como em Babilônia. E o desejo de Deus era que jamais alguém tomasse o seu lugar. Mas Israel se rebelou contra Deus. E Deus então agora deu um tempo, um prazo para Israel. Falou, vou dar 70 semanas, e se vocês se arrependerem, se converterem a mim, então pode ser que eu continue com vocês. Mas se não, eu vou deixar de ser o Deus de Israel como nação e vou passar a ser o Deus dos gentios. Então, quando nós pegamos ali, em Daniel 9, os versos 24 a 26, nós vemos as 70 semanas, que começam no ano 457. As primeiras 7 semanas Deus deu para que o povo reedificasse os muros e a cidade de Jerusalém. 7, se nós entendermos, como diz a Bíblia, que um dia na profecia significa um ano, então 70 semanas vezes 7, nós vamos ter 490 anos que foram dados para o povo judeu se arrepender. Dentro dos 490 anos, foram dados então 7 semanas para que fossem reconstruídos os muros de Jerusalém. As 7 semanas são 49 anos. Se nós diminuirmos de 457, nós vamos chegar a 408. Mas ainda sobram 62 semanas. E aí, o verso continua dizendo que nós teríamos mais 62 semanas, e na última semana, Cristo seria batizado, no meio da semana, Cristo seria crucificado, e aí sobraria mais 3 anos e meio para os judeus. Na realidade, no ano 27, Cristo foi batizado, no ano 31, Cristo morreu, e no ano 34, Estevão foi apedrejado. Estevão fazia um discurso bonito para os judeus, dizendo, começou desde o início do mundo, e mostrando que eles haviam rejeitado a Jesus e matado o Filho de Deus. E quando Estevão estava pregando, os judeus começaram a jogar pedra nele, achando que ele estava blasfemando. Ele diz, eis que vejo o céu aberto e à direita de Deus Jesus Cristo. E enquanto as pedras caíam sobre Estevão, Estevão dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E quando eles rejeitaram Estevão, Deus deixou de ser o Deus de Israel como nação e passou agora a ser o Deus dos gentios. Com o apedrejamento de Estevão, Israel deixou de ter a Deus como seu governador e Deus passou a ser Deus dos gentios. É por isso que logo o apóstolo Saulo se converte e se torna um apóstolo dos gentios. A igreja de Filadélfia não entendeu muito bem o que Deus queria dizer com a sua volta. A volta de Jesus seria do lugar santo para o lugar santíssimo no céu.
Não havia mais santuário terrestre. O santuário agora que teria validade seria o santuário celestial, onde Cristo estava agora intercedendo pelos seus filhos lá no céu. E Cristo então voltaria do santo para o santíssimo. E a igreja de Filadélfia não entendeu e marcou uma data da volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. E por isso a igreja de Filadélfia passou pelo desapontamento. Quando o profeta comeu o livrinho, ele era doce como mel na sua boca, mas no seu estômago tornou-se amargo como fel. E nós temos uma outra decepção, que foram dos discípulos que queriam tornar Jesus rei da terra, e Jesus foi crucificado. Assim, em 1844, termina a purificação do santuário celestial com o sangue precioso de Jesus, que uma vez só morreu na cruz do Calvário, já foi suficiente, e Jesus então inicia no céu o trabalho do juízo investigativo. Inicia também o movimento adventista do sétimo dia. Como está relacionado o juízo com as 2.300 manhãs, que é o início do juízo investigativo? Então merece nós falarmos sobre esse assunto, mostrando o interesse de Deus pelos seus filhos aqui na terra. Deus apresenta o juízo através do profeta Daniel, quando ele anuncia o início do juízo para 1844. Ocorre que além dos profetas da Bíblia, que nós já estudamos, os profetas maiores como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, nós temos também na Bíblia, através de Joel, evidências de que nos últimos dias nós teríamos os profetas modernos e visões que Deus traria para os seus filhos. Nós temos Isaías 8 e 20, a lei e o testemunho, se não falarem segundo essas palavras, nunca verão a alva. E em Apocalipse 14, verso 12, nós temos aqui está a paciência dos santos, aqui estão os guardas do mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19, 10, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E Joel disse, então, que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e os nossos filhos e nossas filhas profetizariam, os velhos sonhariam, e os mancebos teriam visões. Nós encontramos também muitos profetas na Bíblia que nunca escreveram nada. Nós tivemos as filhas de Filipe, tivemos o profeta Ágabo, tivemos outras profetisas que não escreveram, embora tivessem recebido visões. Ultimamente, nós tivemos uma senhora chamada Ellen G. White, que por volta de 1854 foi chamada por Deus para ser profetisa. Essa mulher escreveu cerca de aproximadamente 2.000 visões, escreveu mais de 50 livros, e ela escreveu sobre assuntos como educação, como saúde, e na realidade os seus temas são tão atuais que na realidade a gente só pode entender que Ellen G. White recebeu visões celestiais. Ellen G. White teve uma vida santa, uma vida realmente de uma profetisa, as suas profecias se cumpriram, viveu de acordo com a lei de Deus, fez a vontade de Deus e toda a sua caminhada demonstra que ela foi uma profetisa verdadeira. A melhor maneira da gente entender o que a Sra. White escreveu é lendo os seus livros. Poderíamos começar lendo o livro Caminho a Cristo, depois Vida de Jesus, Desejar de Todas as Nações, e para a gente ter uma visão realmente da Bíblia, aí nós podemos ler o livro Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejar de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. Essa foi a escolha de Deus. O objetivo de Deus não é que os livros da Sra. White ou de qualquer profeta moderno que realmente está de acordo com a Bíblia viesse a substituir a Bíblia. É como o óculos. Alguém usa óculos porque a sua visão está curta. Para que a sua visão seja melhorada, então ele usa o óculos. A Bíblia é um livro insubstituível. Mas nós estamos tão longe de Deus, já estamos tão distante, caminhamos tanto no pecado, a nossa mente está tão enfraquecida, que ao estudarmos a Bíblia sozinhos, nós não conseguimos enxergar os detalhes. Mas quando nós pegamos o Espírito de Profecia, os livros escritos pela Sra. White,
aí nós vemos os detalhes maravilhosos que Deus nos deu através dos seus escritos. E aí a gente sente realmente como Deus é maravilhoso, como Deus é bondoso, como Deus é misericordioso em querer fazer com que a gente entenda o seu plano de amor em 360 graus. Somente percebe esta beleza incomensurável aquele que se debruça em cima desses livros e passa a estudá-los com carinho. Na realidade, quando a Bíblia diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, está dizendo que o povo de Deus, do final dos tempos, teria consigo o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Isso faria parte da conjuntura da igreja. E, naturalmente, ao cair a chuva serôdia, nós veremos coisas maravilhosas. É evidente que vamos ver também profetas falsos. Existe uma diferença entre o profeta verdadeiro e o profeta falso. O profeta verdadeiro é aquele que guarda a lei de Deus, é aquele que a sua profecia realmente é cumprida, é aquele que vive de acordo com aquilo que ele prega, é aquele que realmente estuda a palavra de Deus, que aceita que Jesus veio em carne e que está aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta falso, naturalmente, ele não tem essas qualificações. As suas profecias não acontecem, suas profecias são mentirosas, ele não conhece a lei de Deus, ele não aceita que Jesus veio em carne, ele realmente é antagônico ao profeta verdadeiro. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas e fariam tão grandes prodígios e sinais que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos de Deus. E nós vemos por aí hoje profetas falsos por todos os lados e pessoas que até estão querendo serem chamadas de Jesus Cristo. Há profetas que estão até com 12 apóstolos ao seu lado. E essas coisas vão continuar. Através da televisão, dos meios de comunicação, nós vamos ver muitas profecias e que, no geral, são mentirosas e são inspiradas por Satanás. A única coisa que a igreja pode fazer nesse momento é verificar tudo, fazer como os bereanos, que quando o apóstolo Paulo pregava, eles viam ver se realmente era de fato assim. Ler tudo e reter o bem. E verificar se realmente o profeta está de acordo com a palavra de Deus. A Sra. White foi testada e ela realmente passou no teste. Ela ficava com os olhos abertos, ela ficava sem o fôlego natural, recebia o fôlego do Espírito Santo e muitas vezes as pessoas assistiram a Sra. White num estado recebendo a visão celestial. Os homens da época atestaram, ela foi aprovada e a gente percebe que os livros da Sra. White só têm um objetivo: enaltecer a Bíblia, mostrar que realmente a Bíblia é o livro de Deus e que o melhor é nós estudarmos a palavra de Deus. Nunca ela teve o objetivo de fazer com que esses livros substituíssem a Bíblia. E a própria Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos seus profetas e sereis prosperados. Então o objetivo do Espírito de Profecia é fazer com que a gente ame a Bíblia, que a gente leia a Bíblia, que sinta prazer na Bíblia e através dela encontre o Senhor Jesus. É uma lente menor que vem ajudar a gente a encontrar a Deus na lente maior. Se estivermos num lugar onde não há o Espírito de Profecia, então vamos utilizar a Bíblia, mas saber que existe essa possibilidade para a Igreja de Deus nesses últimos dias.